Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos nossos encontros de todas as terças-feiras aqui no canal de S Hoje. O Entrevistas é um espaço para a gente se informar por meio de uma conversa sempre muito agradável, muito leve. Hoje a gente vai falar sobre 7 de junho, o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, uma data instituída pela ONU. E por isso eu convidei a engenheira de alimentos Marcela do Vale Garcia para falar um pouco sobre isso, para explicar a importância dessa data que eu não sabia que existia. Eu sei que muitas pessoas que estão aí do outro lado também não sabiam. Antes da gente conversar, de eu dar meu seja muito bem-vindo para ela, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal de S Hoje. E agora sim, seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada. Deixa eu apresentar a Marcela antes dela falar um pouquinho, explicar pra gente que data é essa e a importância dessa data. Marcela é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, especialista em pós-colheita de frutas e hortaliças e responsável técnica da Extrafruit S.A., empresa capixaba com 20 anos no mercado. Ela é aqui do estado do Espírito Santo, mas ela cresceu, foi uma das empresas que mais cresceu no estado do Espírito Santo e cresceu para além do Espírito Santo. E é por isso que a gente trouxe a Marcela aqui para falar sobre isso. E, Marcela, começamos. O que é a segurança do alimento e por que essa importância tamanha para a ONU ter instituído uma data para ela? Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz. Como você já reforçou, é uma data muito importante, porque ela visa reforçar para a população a importância de se obter alimentos seguros, de se fazer processamentos, processos e manipulação de alimentos de forma segura. Então, ela busca reforçar um conjunto de medidas para garantir que não seja transmitida nenhum tipo de doença pelo alimento que vai ser consumido. A gente tem, assim, quando eu vi essa data, eu falei assim, deve ser, né, no automático eu pensei que a data do Dia Mundial de Segurança dos Alimentos, ela tinha a ver com segurança alimentar. Não é a mesma coisa, né? Não, isso é uma confusão feita, né? A gente tem dois termos muito parecidos, que é o segurança alimentar e o segurança dos alimentos. No inglês fica um pouco mais diferenciado, né? Que vem de food security, a segurança alimentar, e food safety, o segurança de alimentos. Então, a gente consegue fazer uma distinção maior. Mas, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala no fornecimento de alimentos para a população em geral, em quantidade, em qualidade, né? Fazer um suprimento nutricional para a população, que não falte. Aí entra também a questão da fome, né? Então, se a gente pensar aí recentemente, a gente teve o caso das enchentes no Rio Grande do Sul. Ali a gente tinha um caso implementado de segurança alimentar. A gente precisava se preocupar em como que esse alimento ia ser fornecido para aquela população. E quando a gente fala em fornecer alimento, a gente não fala só em questão nutricional. A gente não trabalha com o conceito de ração humana, por exemplo. Né? O alimento ele precisa suprir em 3 pilares diferentes. O pilar fisiológico, onde a população vai ter ali os seus nutrientes adequados para o seu corpo funcionar. A gente tem a questão psicológica, que é quando a pessoa consome um alimento que gosta, que traz um tipo de prazer. E a gente tem a questão social também, né, que traz fatores culturais ali, né, do que as pessoas têm hábito de consumir no seu dia a dia. Aqui no Espírito Santo a gente tem, por exemplo, nossa torta capixaba, que traz uma memória afetiva muito grande para a gente. Torta, moqueca, né? Elas Isso. São patrimônios, né? Patrimônios nossos traz uma memória afetiva. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar nesses 3 pilares, não neles isolados. Olha, como eu iniciei falando, o crescimento da Extrafruit, por sua atuação aqui no estado do Espírito Santo e para fora do estado, e por isso a importância da Marcela aqui se a empresa está crescendo e o trabalho dela está justamente nessa área que a gente está falando hoje, eu queria saber sobre as práticas na indústria alimentícia. Quais são os principais aspectos que a Extrafruit considera em suas operações? Isso, quando a gente pensa em segurança alimentar, hoje a gente tem todo o mapeamento feito dentro da área de risco. Né? A gente fala de segurança dos alimentos, a gente pensa em 3 principais perigos: perigos químicos, físicos e biológicos. E hoje, dentro da Extrafruit, a gente consegue mapear desde o fornecedor, do produtor rural, até a linha de ponta do produto minimamente processado da nossa indústria, a questão de segurança, né? Tudo tem que estar monitorado. Então, a gente faz, por exemplo, análise de resíduos de agrotóxicos nos nossos fornecedores para saber se aquela matéria-prima nossa está adequada, acompanha diretamente no campo, se tem feito caderno de campo, né? A questão do uso de insumos, né? Da orientação técnica agrícola, para garantir que a matéria-prima ela tem uma qualidade adequada para a gente. Quando chega, a gente faz o processo de seleção,
a gente faz a sanitização. Quando a gente pensa ali dentro da indústria de minimamente processados, a parte de vegetais, principalmente saladas prontas para consumo, né? Quando as pessoas são gestantes, as grávidas, a gente sempre fala do risco para toxoplasmose. Então, a gente tem que ter uma segurança muito grande no alimento que é feito pronto para consumo. Então, a gente passa ali por 4 etapas de lavagem e sanitização, pelo menos dentro da indústria, né? Fora a inspeção visual, fora todas as práticas de higiene, como, por exemplo, uniforme lavado dentro da indústria, né? Uso de insumos químicos adequados, controles de entrada e saída de pessoas, de matérias-primas, treinamentos. É um processo que vai desde do alimento, de quem está plantando até quem está encostando para embalar, né? Exatamente. Na máquina que embala, né, no caso. Isso, a gente faz o controle da matéria-prima em geral, o controle dos funcionários, como esses funcionários vão ser orientados e treinados para prevenir qualquer tipo de contaminação. A gente conversa com eles sobre os riscos para que eles estejam sempre atentos para não levar nenhum tipo de contaminação para o alimento. A gente tem um controle de higiene, né, da indústria, de ser tudo lavado todos os dias, de utilizar materiais limpos e estéreis. E a gente tem um controle também do processo como um todo. Então, são pelo menos 4 etapas importantes aí para serem monitoradas. Agora, Marcela, a gente fala da segurança dos alimentos e a Extrafruti, ela tem as linhas práticas, que são aquelas que a gente chega no supermercado, o consumidor final chega no supermercado e ele só precisa ter um cuidado, estar com as mãos limpas, porque ele pode abrir e comer. Certo? Exatamente. E eu queria saber como é que a gente consegue garantir a qualidade desses produtos. Como é que a empresa, né, a Extrafruti, consegue garantir essa qualidade dos produtos? Ela tem rastreios, ela tem, assim, como que o consumidor, ele pode ter justamente essa segurança, né? Porque a gente fala tanto de, comprou o alimento, você tem várias maneiras. A água oxigenada com o vinagre, ou bicarbonato, ou às vezes até né, tem vários misturinhas para a gente lavar, e quando você chega com o material, né, com a linha prática de eu simplesmente precisar estar com as minhas mãos limpas, abrir, pegar, comer, isso é seguro. Como é que essa segurança ela é garantida? Então, conforme eu disse, a gente faz o monitoramento de todo o processo, né? E é interessante que a linha prática ela se propõe a te oferecer um alimento seguro, pronto para consumo. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba não tendo o tempo de fazer a higienização correta dentro de casa. Às vezes, a gente não tem a melhor informação de como fazer essa higienização. Como você disse, as pessoas às vezes fazem misturinhas, né? Hoje, a gente sabe que o hipoclorito de sódio ele é suficiente e basta para fazer a sanitização em casa. E aí, dentro da indústria, a gente consegue fazer isso de uma forma de volume maior, com maior controle, usando mais tecnologia para garantir uma sanitização e o oferecimento de um alimento seguro para o consumidor, né? Então, lá dentro, a linha de folhagens, pelo menos, a gente passa por 4 lavagens, né? A gente faz uma lavagem inicial quando chega, a gente faz uma sanitização com dióxido de cloro, que é um produto que não deixa resíduo, a gente faz uma sanitização seguinte com ozônio, que é um gás também que não deixa resíduo, a gente faz uma ressanitização após o corte com dióxido de cloro, e aí depois vai para uma inspeção visual manual, assim, que é onde o funcionário olham folhas por folhas para ver se tem algum tipo de não conformidade naquele produto. Deve ser um dos setores com mais, né, com mais pessoas, porque tem que ter o olhar criterioso, isso. Tem que ter esse cuidado. Fora isso, a gente cuida da temperatura, é um ambiente 100% refrigerado. A gente usa embalagens com uma tecnologia específica que permite que o produto dure por mais tempo dentro da geladeira, ao contrário de quando a gente manipula em casa, né, a gente consegue ali, com uma embalagem que é respirável, a gente fala que é microperfurada, com que a folha continue trocando os gases, porque continua vivo, né, a gente está oferecendo um produto vivo, minimamente processado, e a gente tem esse produto por mais tempo para o consumidor. Entendi. Marcela, eu já tive o prazer de conversar com o presidente da Extrafruti, já tive o prazer de conversar com diretores, e me impactou na primeira conversa que eu tive com o Leonardo, Sim. que é o presidente da empresa, ele falando sobre a seleção, da importância que a Extrafruti dá, da seleção de tudo, né? Praticamente do solo que vem o alimento que vai ser tratado, cuidado criteriosamente pela empresa até chegar ao consumidor final. E esse trabalho, ele passa por capacitação do produtor de verduras, legumes, frutas e até das flores, né? Isso é segurança de alimento. Sim. E o legal de pensar assim é que toda a cadeia a gente está gerido por pessoas, né? Então a gente tem que ter uma relação muito humana ali, desde com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários. E a gente só consegue garantir
essa segurança na ponta da cadeia quando a gente tem o bem-estar de todos, que estão todos engajados pela mesma causa, né? Então, a gente consegue criar uma cultura de conscientização, de segurança do alimento, da importância que é. Então, desde quando você pega um operador que está descarregando um caminhão, ou um selecionador de qualidade, todos eles sabem da importância de fornecer o melhor produto, né? Então, sempre que eles identificarem uma não conformidade, eles vão comunicar e medidas vão ser tomadas. E como é que é essa preparação dessas pessoas? Olha que você falou agora, porque a gente está falando de gente, né? E trabalhar e ser humano é aquela coisa que a gente nunca sabe o que está pensando, o que está passando. Sim. Às vezes, alguns quando acontece, não estão bem de forma pessoal, eles transmitem. Outros já não, eles já são mais comedidos. Então, assim, e lidar com o ser humano é um dos maiores desafios, né? Sim. Lidar com fruta, verdura e legumes, a gente já... É a questão prática. Agora, com o ser humano é mais complicado. E vocês têm uma gama de gente. Vocês têm uma quantidade enorme de pessoas que... para trazer esse resultado. Porque o resultado que eu falei no início, da empresa ser grande, de ser a que mais cresce, é porque tem uma equipe enorme. Essa seleção, essas pessoas, quando elas chegam lá, elas passam justamente por essa conversa como a gente está tendo aqui, ó. Essa é a importância, esse é o resultado que a gente alcança, essa é a sua responsabilidade. Como é que é essa preparação do colaborador? Isso. Elas, normalmente, quando é feita a contratação, eles passam por um treinamento, né, de integração, que a gente fala, onde é reforçado todas as normas da empresa, reforçada principalmente a questão das boas práticas, e também no dia a dia dentro da cultura, né, quando você entra dentro de um ambiente que tem uma estrutura organizacional ali que proporciona a segurança do alimento, as pessoas acabam se adequando mais rapidamente. Me fala uma coisa, que antes da a gente vamos sair um pouquinho, falar um pouquinho de Marcela. Certo. A sua escolha por essa área profissional, ela veio a partir do quê? É interessante, né, porque ela tem total a ver com a parte de segurança de alimentos. Eu me formei em engenharia de alimentos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eu tenho muito orgulho disso. E quando eu me formei, a gente entra nesse dilema de e agora? Para onde eu quero ir, né? E eu sempre gostei muito dessa parte de produção rural. E eu fiquei me perguntando, mas eu não sou agrônoma para estar no campo, eu não sou nutricionista para estar atuando diretamente com a saúde humana, né? A minha área é indústria. O que eu posso fazer pela sociedade dentro da minha área? E aí eu comecei a ficar pensando assim, tem essa questão de resíduo de agrotóxico, né? E se a gente pudesse elaborar algum tipo de kit, alguma coisa que o consumidor conseguisse ver se tem resíduo na hora da compra ou não tem? Fiquei pensando muito sobre isso. E aí surgiu a oportunidade de tentar o mestrado. Na época, onde eu ia tentar, o processo seletivo era online, eu não precisaria ir direto à cidade. E foi aonde? Pelotas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Só que justamente no ano que eu tentei foi presencial, eu tive que ir de todo jeito. Mas aí lá, sem saber, eu passei pelo processo seletivo com os professores, fiz várias entrevistas, e um deles trabalhava justamente nessa área de resíduo de agrotóxico. E já era onde o seu olhinho brilhava. Sim, e aí foi onde eu iniciei a minha linha de pesquisa, né? Eu trabalhei com a detecção de micotoxinas, né, que é um tipo de toxina produzido pelo fungo, e a detecção de fungicidas em maçã, porque existe um binômio ali, né? Se você não aplica o fungicida, o fungo cresce e produz a micotoxina que é tóxica para o alimento. Mas se você aplica, você pode... Se você aplica, você pode ter um fungicida ali que também vai trazer uma consequência tóxica para a saúde humana. Então, a ideia é saber, eu trato o fungo e não deixo resíduo do fungicida porque eu estou aplicando da maneira correta. Então, eu fui desenvolver métodos de análise para detectar esses dois simultaneamente e avaliar também tecnologias novas para degradação desses compostos. E aí, quando você está numa empresa como essa, com um crescimento e com um desenvolvimento justamente nessa área de alimento seguro, é quase entrar no parque de diversão, né? Sim, me senti assim, plenamente realizada, né? Eu trabalho com aquilo que eu acredito, então é muito legal. Ô, Marcela, e a gente... precisa também entender, e quando a gente foi falar sobre o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, fiquei pensando, né? Primeiro dei aquela confusão da segurança alimentar com a segurança dos alimentos, e eu fico imaginando que, isso é da Daniele, tudo existe a gente precisa fazer sempre uma meia-culpa para não responsabilizar o outro, porque a gente não tem como controlar o outro, a gente só tem como controlar o que diz respeito a nós. Então, a minha pergunta é, como que cada pessoa
pode assumir essa responsabilidade pela segurança dos alimentos? Porque isso não é só da indústria, não é só do Sim. supermercado, muito pelo contrário. Sim, quando a gente fala de indústrias e de supermercados, a gente fala de órgãos de fiscalização, né? Responsabilidade dos órgãos de fiscalização garantirem que alimentos seguros estão sendo oferecidos para a população. Mas dentro de casa, nós como população também podemos tomar iniciativas para evitar que a gente venha sofrer algum prejuízo, né? É muito comum, por exemplo, a manipulação de frango cru na cozinha. A gente sabe que o frango é um dos principais vetores de salmonela. Então, sempre que a gente manipula frango cru, a gente tem que ter um cuidado da preparação da banca para que esse frango não tenha contato com nenhum outro tipo de utensílio que já esteja limpo ou com outro tipo de alimento que vai ser consumido cru, né? As pessoas têm costume de lavar frango, isso não é uma prática recomendada, né? A gente pede para abrir, temperar e iniciar o preparo, porque quando você lava, o que você pode estar fazendo é simplesmente espalhar aquela bactéria que pode estar ali por toda a cozinha, enquanto quando você direciona direto para o processamento térmico, você está direcionando para eliminar aquela bactéria sem ter contato com nenhuma outra parte da cozinha, né? Que outra dica que você pode dar para a gente caminhando para o final, do dia a dia, dos cuidados com os alimentos, dos cuidados com o manusear os alimentos, para além de lavar as mãos. Eu gosto de falar isso porque a gente na pandemia falava tanto de lavar a mão, tanto de lavar a mão. E as pessoas falavam até de lavar a embalagem, não é? Né? Eu fiquei com essa neura, tá? Mas assim, e muita gente agora já não é, né? Já deixa de lado isso, né? Sim. E aí eu queria que você me falasse sobre o que pode ser dicas comuns, dicas do dia a dia que são básicas, que às vezes a gente não presta atenção, mas que são fundamentais. Eu acho que é interessante a gente sempre pensar que a gente tem 3 principais meios de contaminação no alimento. A gente tem o risco biológico, que é quando a gente, muitas vezes no dia a dia, a gente vai deixar aquele produto fora da temperatura ideal, por exemplo, ou fazer um descongelamento fora da temperatura ideal. Às vezes a gente tira a carne e põe em cima da pia, né? Sendo que é o certo a gente tirar a carne, passar para a geladeira e deixar ela descongelar refrigerada. Por que isso é o correto? Porque quando a gente passa para a pia, a temperatura externa ela aquece muito mais rápido do que a interna. Então, para eu ter um descongelamento completo, eu já posso ter uma proliferação bacteriana na parte externa da carne. Então, quando a gente fala de bactérias, a gente pensa em sanitização adequada de alimentos, controle térmico adequado, né, seja para a parte quente, de aquecer, de ferver por tempo suficiente, ou manter armazenado em temperaturas acima de 60 graus, ou para a parte de refrigeração também, né, de manter sempre o produto refrigerado, de preferência abaixo de 5 graus. Então, esse é o risco biológico. A gente tem os riscos físicos, né, que pode ser cabelos, pode ser objetos, pode ser tarraxinha de um brinco, né? Por isso que na manipulação de alimentos a gente não pode usar brinco, adorno, não pode usar, né, cabelos soltos, tem que estar sempre de touca, isso tudo cuida da parte física. E a gente tem a parte química, que às vezes a gente pensa no resíduo de agrotóxico, mas a gente também pode pensar no resíduo de sabão, né? Dentro de manipular, a gente pode não enxaguar direito os nossos utensílios. A gente pode pensar, por exemplo, em algum produto que traga algum tipo de alergia para quem vai consumir. Então, a gente tem que estar sempre monitorando esses 3 princípios. Quando você toma essa consciência, quando você vai para a cozinha, você já consegue mapear melhor aquilo que você faz. Ô, Marcela, feijão, eu posso tirar da panela e guardar na geladeira? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, quanto mais rápido você fizer esse processo, melhor. O ideal é que você guarde ele ainda quente. Olha, gente, essa história que mamãe briga comigo desde sempre. Não é? Vai estragar a geladeira, estraga o alimento. Não estraga nenhum dos dois. Nenhum dos dois, pode colocar. Marcela, obrigada. A gente vai encerrando por aqui. É muito legal ter essas informações, muito importante a gente saber que existe um dia para refletir sobre isso. Porque a gente, ao longo do ano, aqui na redação, a gente fala muito assim, tem o janeiro laranja, fevereiro laranja, o outubro rosa, o novembro azul, essas datas todas fazem com... Por que a gente tem esse arco-íris ao longo do ano? Sim. É para a gente refletir, acordar, criar essa consciência de que a gente precisa olhar para os órgãos, a gente precisa olhar para os gestos, a gente precisa olhar para o comportamento, né? Se a gente olha para a história da segurança dos alimentos, ela vem correlacionada com o desenvolvimento da sociedade em geral, né? A partir da descoberta do fogo, a gente começou a conseguir aquecer melhor a carne, conseguiu ter mais durabilidade, consequentemente consumir mais
mais proteínas, mais nutrientes, e isso foi trazendo mais força, maior expectativa de vida, tudo por conta da segurança alimentar. E é uma responsabilidade, um cuidado que todo mundo tem que ter. Então, Segurança dos alimentos, perdão. Segurança dos alimentos. Então, dia 7 de junho, Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Foi muito legal saber. Obrigada, Marcela, por estar aqui com a gente. Foi muito importante saber. Eu espero que vocês também tenham gostado de saber e de estarem atentos a isso. Gestos, pequenos gestos, atenção, o cuidado, o nosso dia a dia. Isso é importante para os nossos resultados, para o nosso desenvolvimento. A gente está sempre tão corrido com as coisas e tem uma data para isso? Vamos olhar como é que está aqui minha cozinha, como é que está meu dia a dia, como é que está meu manuseio. É sempre é importante a gente ficar atento a isso. Eu espero que você tenha gostado, agradeço pela sua participação e a gente se encontra semana que vem, todas as terças-feiras, aqui no Entrevistas. Até lá!